Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso encontro que fala sobre os anjos. Segunda parte, né, desse encontro, a parte final. Tivemos, acho que umas 3 semanas atrás, a primeira parte falando sobre anjos. Na semana passada nós tivemos uma palavra de vida, e que não foi um estudo propriamente, mas foi uma mensagem, bênção de Deus a mensagem. Quem quiser assistir novamente, está ali, está aqui no Face, aqui está no grupo, mais abaixo, uns 6 dias atrás. E então vamos hoje para a parte final dos anjos. E é muito importante nós entendermos a respeito dos anjos. Agora também é interessante que, embora que o tema seja bastante importante, a verdade é que é bem raro nós encontrarmos mensagens a respeito dos anjos, ou até mesmo algum estudo a respeito deles. Tem pastores, tem teólogos bons aí que se encontram, mas o que eu digo é o seguinte: não estou dizendo que não se encontra, eu estou dizendo que é um pouco mais difícil, né, se encontrar. Mas é interessante, para que a gente possa começar a compreender, e ao longo desse encontro nós vamos entender essas coisas, para que a gente possa começar a entender quem são os anjos e qual o seu propósito. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 13, se eu não me engano, 13 e 14, a palavra de Deus vai dizer: ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: assenta-te à minha direita? Não são os anjos espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação? Então aqui, né, nós já vamos vendo mais ou menos, já vimos isso no outro momento, na primeira parte, mas eu quero ainda trazer um resumo, eu quero ainda trazer aqui um momento aqui de mais clareza. Tá bem? Então, os anjos, eles estão a serviço de Deus, e o propósito desse serviço é servir a igreja, é servir as questões da igreja, é servir o povo de Deus. Tá bem? Esses são os anjos. Eles são poderosos, eles são seres sobrenaturais, mas eles não são mediadores e eles não têm poder para estar sentado ao lado de Deus. Então, se eles não estão sentados ao lado direito de Deus, não são seres que devem de ser servidos ou adorados. Presta bem atenção nisso. Não devem de ser servidos. Nós vamos ver daqui a pouco, existem 2 classes de anjos. Os anjos celestiais, angelicais, que estão lá na presença de Deus, servindo a Deus. E existem os anjos que se rebelaram e caíram. Eu quero dizer para ti que anjo que está na presença de Deus, está dentro do propósito de Deus, está na região celestial, ele não te cobra nada, ele não te pede serviço nenhum, ele não te pede oferenda nenhuma. Isso é uma dica que eu já estou te dando, para que a gente possa ter esse cuidado de não sermos enganados pelos anjos, tá bem? Então, os anjos, eles são espíritos que são ministradores, que estão aí para servir aqueles que hão de herdar a salvação, que é o povo cristão, tá bem? Então, eles têm essa tarefa, eles têm essa obrigação de servir e não de ser servido. Vamos abrindo o caminho para esse entendimento. Por isso que tu vai entender como é importante nós entendermos a respeito dessa questão dos anjos. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre os anjos e sobre o ofício dos anjos, interessante nós lembrarmos, e em algum momento nós já vimos isso, que existem 2 dimensões.
a dimensão natural, que é a dimensão onde a nossa vida se desenvolve, a nossa história, e existe a dimensão sobrenatural. Eu não vou lembrar mesmo quem foi, mas teve um autor cristão que quando ele trata dessas dimensões, e eu acho que já tratamos isso na igreja também, ele para que a gente possa ter uma compreensão, ele dá um exemplo muito interessante. Quando ele fala sobre as dimensões, ele compara a uma casa que é um sobrado, aonde a parte de baixo é a parte onde a família está vivendo, está desenvolvendo a sua história, o seu dia a dia, e a parte de cima seria a parte sobrenatural. E essa parte superior, sobrenatural, ela tem um acesso ao primeiro piso através de uma escada. Então, essa dimensão celestial, embora invisível aos olhos humanos, ela consegue acessar e ela consegue intervir na nossa vida cotidiana. A dimensão sobrenatural, ela consegue acessar a dimensão natural e consegue intervir na vida cotidiana das pessoas, tá bom? Com esse acesso, os anjos estão então sempre agindo no mundo material. Existe esse acesso, tá bom? Ele compara essa escada, ele nos dá o exemplo da escada, para que a gente possa compreender que existe um acesso do mundo sobrenatural para o mundo natural. Então, os anjos, eles são seres que são diferentes de nós. Há de se dizer também, porque está escrito, que eles são seres superiores a nós. E que, embora eles possam ser invisíveis e agir na matéria, eles são seres pessoais. Por que eu digo isso? O que são seres pessoais? Nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, alguns anjos se identificando pelo nome, como o próprio Satanás, como Miguel, como Gabriel, né? Então, os anjos, eles são pessoais, eles são pessoas. Eles não são uma forma de energia. Eu vou lá me recarregar, eu vou lá no centro me carregar. Eles não são uma forma de energia, eles não são uma fonte de energia, mas eles são pessoais, eles são racionais e eles são inteligentes. Eles são pessoas, tá? E que têm um grande poder e são invisíveis, tá bom? Com relação à criação, nós acho que já vimos da outra vez também, mas vamos dar uma passada relembrada. Com relação à criação dos anjos, existe um silêncio bíblico. Lembra que eu falei silêncio bíblico? É quando a Bíblia não faz referência a isso. Muito embora que a Bíblia, dentro dos seus 66 livros, nós já vimos isso no passado também, em 34, se eu não me engano, alguns falam 37, mas em 34 desses livros existe referência aos anjos. Mas não existe uma referência exata sobre a criação dos anjos. Mas quando a gente vai ler a Bíblia com atenção, quando a gente vai ler a Bíblia com vontade de aprender, de agregar conhecimento, nós vamos ali perceber ali, até porque tem uma passagem de Jó, capítulo 38, né? Então nós vamos perceber que possivelmente os anjos foram criados na semana da criação, entre o primeiro e o sexto dia, provavelmente antes do sexto dia. O sexto dia foi a criação do homem. Provavelmente esses anjos já foram criados lá pelo primeiro dia, quem sabe.
porque lá em Jó vai dizer que as estrelas juntamente cantavam alegremente durante a criação. As estrelas quem são? São justamente os anjos, né? E as estrelas maiores a gente vê depois, tá bom? Então os anjos, a Bíblia não deixa claro quando que eles foram criados, mas eles foram criados em perfeição, porque tudo que Deus criou foi perfeito, até mesmo Satanás, podemos ver depois, e foi criado possivelmente, quem sabe num hiato de tempo ali, até antes mesmo do primeiro dia da criação, mas foi ali naquela semana, tá bem? Para que a gente possa entender. Agora, nós vimos aqui que o ofício dos anjos é servir a igreja. O ofício dos anjos é nos servir, servir a nossa vida. Agora, embora que eles estejam sempre nos servindo, eles não podem ser considerados mediadores entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. O que é mediador? Eu não posso orar para um anjo. Eu não posso pedir para um anjo que interceda por mim. Eu não posso pedir milagre para um anjo. Muita gente tem aquela oração do anjo da guarda, né? Isso temos que ter um cuidado, porque quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa por equívoco, muitas pessoas fazem por equívoco, quero crer dessa forma, a nossa vida está se abrindo perigosamente para a entrada de demônios. Tá bem? Então, embora que eles estejam a serviço de Deus, nós não devemos de orar para eles, porque eles não são mediadores. Apenas Cristo é o mediador. O próprio Cristo vai dizer: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém recebe perdão do Pai se não for por mim. Ninguém recebe um toque de Deus se não for por mim. Ninguém recebe milagre de Deus na casa, na família, nas finanças, na saúde se não for por mim. Ninguém fica liberto de vícios ou de forças ocultas e malignas se não for através de Cristo. Apenas Cristo é o mediador entre os homens e Deus. Então, por mais que os anjos estejam a serviço de Deus para nos servir, eles não são mediadores, irmão. Eles são apenas servidores. Bem, servidores que têm poder, servidores que são superiores a nós, mas servidores que não devem de ser adorados e não devem de ser servidos. Quando eu falo servidos, é porque uma parte dos anjos que foram criados, todos eles foram criados com excelência, uma parte desses anjos que foram criados, eles se deixaram ser influenciados por um outro anjo chamado Satanás. Esse era o anjo top do céu. Esse daí era o mais fantástico de todos. E ele foi envolvendo, em algum momento, ele começa a se rebelar contra Deus. Em algum momento, ele começa a se rebelar contra a liderança de Deus. E ele começa, então, a influenciar também os outros anjos. E esses outros anjos, influenciados, então, por Satanás, eles também se rebelam contra Deus. E não apenas contra Deus, mas se rebelam também contra toda a raça humana, seja ela cristã ou não cristã. E usando dos seus poderes, eles começam a praticar o mal. Eles começam a enganar os seres humanos para que, de alguma forma,
eles possam criar ali uma separação entre Deus e a sua criação, entre Deus e os homens. Essa rebelião começa porque Satanás, ele queria tomar ele não estava satisfeito com o lugar dele. Ele queria um lugar de Deus, ele queria o lugar da liderança, ele queria ser admirado, ele queria ser honrado, ele queria também ser considerado como um Deus, ou quem sabe até melhor do que Deus. O livro de Isaías, no capítulo 14, no verso 12, eu estava lendo agora há pouco, acho até que está aqui ainda no note. Olha o que causou realmente essa situação de Satanás. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosses cortado por terra, tu que debilitava as nações, porque tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Veja bem como é que era o coração, o que estava no coração de Lúcifer. Eu subirei ao céu, eu subirei acima das estrelas de Deus e eu exaltarei ali o meu trono. E no monte da congregação eu me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Viu? E Deus, ele não aceita dividir glória. Sabe, isso daí, eu conversava agora esses dias com um irmão sobre isso, sobre o DNA espiritual de Lúcifer que nós encontramos ainda nas igrejas nos nossos dias. Toda vez que tu vê uma rebelião dentro de uma igreja, toda vez que tu vê um líder querendo ser maior do que o outro líder, ser maior do que muitas vezes os próprios pastores, quando tu vê lideranças, pessoas trazendo dissensão dentro das igrejas, te aparta, irmão, te aparta, porque isso aí é um DNA maligno que a pessoa está trazendo com ela, e Deus não aceita, Deus derruba. Assim como derrubou Satanás, Deus derruba. Alguns anos atrás, eu tinha um conhecido que ele estava aí numa igreja, aqui de Pelotas. Ele estava aí numa igreja. Passado algum tempo, e ele tinha também o seu comércio, ele tinha a sua loja no shopping. Passado algum tempo, eu encontrei com ele na Avenida Duque de Caxias, se eu não me engano. Eu parei o carro ali, minha esposa também estava no carro, e nós ficamos conversando. E ele disse, olha, sabe, ele estava muito contente. Sabe, eu fui consagrado pastor. Meu pastor me consagrou pastor. Eu disse, pô, que maravilha, que maravilha. Ele disse, pois é, só que agora eu estou com um problema. Eu disse, qual é o problema, irmão, que apareceu? Ele disse assim, parte da igreja prefere me ouvir, parte da igreja prefere me seguir, né? Parte da igreja não prefere o pastor, prefere eu. Naquele momento, eu apertei a mão dele, dei tchau para ele, entrei dentro do carro, fui embora, nunca mais eu apareci, porque ali eu já estava vendo o que estava acontecendo. Passado algum tempo, ele gerou uma divisão dentro da igreja, ele fundou a sua própria igreja, e tudo no mesmo ano. A situação financeira dele caiu até a derrota, a própria igreja caiu, ele ficou devendo, ele teve que vender instrumentos musicais, ele teve que vender tudo, porque Deus não aceita, irmão, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. E talvez até tu possa até não falar nada, mas se tu tem isso no teu coração, é o que está aqui na palavra, tu dizias no teu coração, ou seja, Deus revela, irmão, Deus revela o profundo e o oculto. Ele sabe o que está no nosso coração, ele sabe o que está no nosso pensamento. Então, vamos fugir desse tipo de atitude, vamos fugir desse tipo de levante rebelde, irmão. Não vamos aceitar isso na nossa vida, porque se nós percebermos alguma coisa semelhante, algum pensamento semelhante vindo, algum sentimento, nós já vamos perceber que isso é uma orientação demoníaca. E se nós estivermos com alguém, conversando com alguém, e essa pessoa vier com esse tipo de atitude, também vamos nos afastar, irmão.
Vamos nos afastar, porque isso é demoníaco e Deus não aceita esse tipo de situação. Toda pessoa que tiver esse tipo de atitude, de rebeldia e levante, pode saber que existe ali um DNA maligno espiritual agindo na vida dela. Tá bom? Vamos então estar afastados, porque Deus ele não aceita esse posicionamento. Ele não aceitou esse posicionamento de Satanás, ele não aceitou o posicionamento dos anjos que estavam também com Satanás, e ele expulsa todos eles do céu para um lugar chamado abismo, ou também conhecido como inferno. Tá bom? De onde que vem Satanás? Pastor, está falando de Satanás por quê? Porque é anjo, irmão. Porque é anjo. E é importante que a gente vai entender isso agora durante essa caminhada nossa de hoje aqui. O livro de Ezequiel, no capítulo 28, vai mostrar de onde que veio Satanás. Olha bem, Ezequiel capítulo 28, no verso 12, 13, no verso 13, todo o verso 28 vai falar a respeito, tá bom? Todo o capítulo 28 vai falar a respeito. Muito interessante ler isso aí. Leia depois, Ezequiel, capítulo 28. Mas no verso 13 nós vamos ver de onde é que veio Satanás. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, cheio de formosura. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas tu te cobria. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que tu fostes criado, tudo foi preparado. Tu eras um querubim da guarda, ungido, e eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras tu andava, e assim por diante. Então, nós já vimos de onde que veio Satanás. Ele sempre foi mau? Não. Ele era o símbolo da perfeição. Ele era o modelo da perfeição. Tá bem? Então, daí que vem Satanás. E depois ele foi lançado. Ele foi lançado por causa da sua rebelião. Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7, vai dizer: então houve guerra no céu. Miguel, vamos ver daqui a pouco sobre Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Pode ver que aqui ele já perdeu a sua beleza. Aqui ele já não é mais tratado como querubim, aqui ele não é mais tratado como sinete da perfeição. Ele é o dragão. Ele perdeu a glória, e quando tu perde a glória, o que aparece é realmente quem tu é. Né? E o dragão e os seus anjos, está escrito lá em Apocalipse 12, batalhavam, mas não conseguiram prevalecer contra as tropas celestiais, e não se achou mais lugar para eles no céu. É isso que vai dizer. Então, como não se achou mais lugar, eles não tiveram mais direito de permanecer no céu. Ele foi lançado, a palavra vai dizer que o grande dragão foi lançado, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e que engana todo mundo. Foi lançado, foi precipitado na terra, juntamente com todos os seus anjos. Por que é importante isso aqui? Veja bem, existem muitos anjos que estão ao nosso redor, que estão trazendo palavra, trazendo orientação, mas que são anjos, pastor, são anjos, mas são anjos caídos. As entidades, irmão, as entidades é um exemplo disso. As entidades que muitas vezes
nos enganam, né? Quantas vezes nós vamos buscar uma ajuda, né? As pessoas, a maioria das pessoas, quero crer, né? Ela não vai lá num centro de umbanda, de quimbanda, ela não vai lá num terreiro de macumba para fazer o mal, não vai. Mas ela vai para buscar uma orientação, ela vai buscar uma saída. E aí aquelas entidades ali, elas começam a enganar, elas começam a orientar de uma forma equivocada. Ah, mas tem poder lá. Eu sei que tem, irmão. Estou acabando de dizer que o anjo tem poder. Eu sei que tem poder. Mas, irmão, o que nós temos que entender a partir de agora é que estas chamadas entidades são anjos caídos, irmão. São anjos que foram expulsos do céu juntamente com o seu líder, Satanás. Ou como diz a palavra no livro de Apocalipse, a grande serpente, o grande dragão, tá bom? A antiga serpente e o grande dragão. Então, vamos estar atentos a isso. Vamos estar atentos a essas orientações. E é muito fácil, irmão. O que a gente viu aqui no começo? Anjo, ele está aqui para servir. Mas já viu que a entidade gosta de ser servida? Já viu isso? Então isso já é um indício, irmão, que tem coisa errada aí. Ele tem poder? Tem. Ele sabe muito mais coisa que tu sabe? Ah, mas eu fui lá e ele falou isso, isso e isso. Irmão, eles são anjos, irmão. Eles não são oniscientes, eles não têm ciência de tudo, eles não têm conhecimento de tudo. Mas eles têm muito mais conhecimento que tu. Muito mais conhecimento que eu. Entendeu? Por isso que eles vão dizer coisas que muitas vezes tu não sabe. Eles são poderosos. E eles usam o seu poder para enganar o ser humano. E eles conseguem isso. Né? Eles conseguem isso. Tá bom? Para onde que... Aqui nós vimos que Satanás e os seus anjos, eles foram lançados, eles foram precipitados, eles foram tirados do céu. Eles foram lançados para onde? Lucas, no capítulo 10, no verso 18, tem uma palavra bacana, que Jesus diz assim: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus estava onde quando ele falou isso? Estava na terra. Também no livro de Mateus, no capítulo 25, se eu não estou enganado, vai dizer: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, deixa eu te falar, para onde que eles foram lançados? Para que a gente possa entender um pouco mais. A Bíblia não traz uma clareza a respeito disso, tá bom? Existe o inferno, também conhecido como abismo, também conhecido como lago de fogo. Será que eles foram lançados no inferno? Será que eles foram lançados na terra? Será que eles foram lançados na terra e depois no inferno? Será que o inferno fica na terra? No céu é que não fica, já sabemos disso, tá bem? Há quem defenda, teólogos que defendam, que Satanás não está no inferno. Existem teólogos que dizem, que defendem que Satanás e os anjos, 1/3 dos anjos que caíram, eles estão ainda na terra e eles só vão ser aprisionados depois na sequência da história, tá bom? Mas, na verdade, eu acredito que não. Eu acredito que estão no inferno. A diferença é que o inferno não está trancado. E por não estar trancado, eles conseguem acessar a terra. E acessando a terra, eles vão acessar a nossa vida, vai acessar a nossa casa, vai acessar todas as coisas. Vão continuar enganando. Eles vão continuar roubando, destruindo, vão continuar matando. Tragédias, guerras, tudo isso. Por quê? Porque o inferno não está fechado. Apocalipse, no capítulo 20, no verso 1, vai dizer: então eu vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e tinha uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Veja
que aqui o diabo foi preso por 1000 anos. Passado alguns versículos aqui, no versículo 7 de Apocalipse 20, vai dizer: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então quer dizer que agora ele estava preso, mas antes desse Apocalipse 20, é como se fosse uma cadeia aberta. Existe ali um ambiente chamado inferno e esse ambiente está aberto. Mas passado algum tempo, algumas coisas vão acontecer, precisam acontecer, o inferno vai ser fechado, o demônio vai ser, Satanás vai ser acorrentado e o inferno vai ser fechado. Depois, no verso 7, Apocalipse 20, vai dizer que com o passar desses 1000 anos, ele vai ser solto da sua prisão e sairá novamente a seduzir as nações nos 4 cantos da terra. E depois, então, ele vai ser realmente totalmente destruído. Então, quando Satanás ele é lançado do céu, para onde que ele vai? Eu acredito que ele tenha sido lançado no inferno. A diferença, tanto ele quanto os seus anjos, a diferença, e aí nós vamos para o modelo da casa também, a casa de 2 andares. Nós temos o andar térreo, aonde está ali a nossa vida, nosso cotidiano. Nós temos o andar superior, aonde nós temos a região celestial. Nós temos ali uma escada, aonde os anjos acessam a nossa vida, acessam ali, interagindo com a nossa história, mas também nós temos um subsolo nessa casa. E esse subsolo também tem uma escada. Esse subsolo, ele tem uma escada e ele tem uma porta, só que a porta está aberta. Vai chegar um momento em que a porta vai estar fechada, mas por enquanto a porta está aberta. E por estar aberta, eles acessam a nossa casa, eles acessam a nossa vida. E eles vão, com o seu poder, eles vão envolvendo as pessoas. Eles vão envolvendo elas numa religiosidade, eles vão envolvendo elas com poder. Eles têm poder, pastor? Claro que tem. Não tem poder suficiente para vencer, porque tanto é que eles já estão derrotados, eles já foram derrotados. Eu já peguei Pombagira aqui, que ela gritava comigo, só pelo fato de eu trazer na lembrança as derrotas que eles tiveram, né? Então, eles não têm todo o poder, eles não conseguiram vencer, não vão conseguir nunca, né? Mas eles têm poder para enganar, tá? E é isso que eles têm feito. Vai chegar um momento que o inferno, sem dúvida, vai ser lacrado, né? Mas por enquanto eles continuam tendo acesso. Então, quando eles são lançados do céu, eles são lançados no inferno, eles têm acesso na terra, tá? A própria Bíblia vai falar sobre isso, que o príncipe desse mundo, né, ele está governando esse mundo. Qual é o grande objetivo de Satanás? É justamente isso. É nos tentar, é nos envolver, nos enganar, ele vai nos confundindo para poder nos destruir, para poder nos levar ao pecado e nos conduzir para uma destruição moral, familiar, conjugal, física, porque ele coloca muitas doenças também, né? Ele vai agindo ali justamente para confundir, para enganar, para destruir. Mateus 25, vai dizer que, embora que muitos acabem sendo enganados por ele, eu quero chamar a tua atenção para isso, ninguém será tomado por inocente, né? Tanto é que Mateus 25, 41 vai dizer: então, no dia do julgamento, aí essa palavra está falando sobre o dia do julgamento, o Senhor vai dizer: aparta-te de mim. E ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, que foi preparado
para o diabo e para os seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para os homens. O fogo eterno não foi preparado para nós. Para nós, o propósito, o grande propósito, sempre foi a vida eterna, com Deus. E não uma vida perdida, destinada ao inferno. Mas é isso que vai acontecer, porque ele está enganando tantas pessoas, ele está envolvendo as pessoas com as suas mágicas, com o seu pequeno poder, o seu poder menor do que o poder de Deus, mas ele vai encantando as pessoas, né, e as pessoas vão acreditando, vão se deixando levar, e quando chegar o dia em que ele vai ser aprisionado também, no dia do julgamento também, a palavra, infelizmente, nos deixa claro que aqueles que se deixaram enganar, que aqueles que se deixaram envolver, também vão para o fogo eterno. Eu sempre chamo a atenção que o povo cristão tem mania de falar que crente tem vida eterna. Eu quero dizer para ti que a vida é eterna. A vida é do homem depois que o seu corpo para eterno, seja no céu ou seja no inferno. A diferença é essa, nós escolhemos e estarmos preparados. Nós escolhemos que tipo de vida eterna que nós queremos. Com Deus, vida eterna com Deus, ou a vida eterna no fogo eterno, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 41. Tá bem? Mateus 25, 46 também vai dizer: e estes irão para o castigo eterno. Não irão para a vida eterna, eles irão para o castigo eterno. Mateus 25, 46 vai dizer que aqueles que se deixaram iludir, aqueles que seguiram falsas doutrinas, aqueles que seguiram falsos deuses, aqueles que seguiram falsos anjos, eles irão para o castigo eterno. Mas os justos vão para a vida eterna. É só tu olhar lá, Mateus capítulo 25, verso 46. Dá uma olhada se eu não estou errado, de repente errei alguma vírgula, tá bem? Mas o texto é esse. Apocalipse 20, capítulo 15, vai dizer: aqueles cujos os nomes não foram encontrados no livro da vida também foram lançados no lago de fogo. Tá bom? Quando é que o meu nome ele é escrito no livro da vida? Quando eu confesso Cristo, quando eu faço aquela oração, eu aceito, né? Nós vimos semana passada isso, eu aceito o poder de Cristo na minha vida, eu aceito Jesus na minha vida, depois com o tempo eu vou lá, eu vou me batizar e eu vou ter Cristo na minha vida, eu vou ter o selo do Espírito Santo. Então isso me garante a vida eterna, isso me garante que o meu nome está no livro da vida. Se o nome da pessoa não estiver no livro da vida, então automaticamente o seu destino é o lago de fogo, tá bem? Então, por isso que nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de anjos e também de santos, essas orientações, porque a Bíblia ela não nos orienta a buscar pelos anjos. Eles estão aí para nos servir, essa é uma tarefa deles, por ordem de Deus, eles têm acesso à nossa vida, mas a Bíblia não orienta que a gente venha buscar eles, que a gente venha buscar pelos anjos, a Bíblia não orienta que a gente venha a orar para anjo, que a gente venha adorar a anjo ou que venha servir a anjo. De novo, e daqui a pouco eu vou repetir para que a gente possa ter isso bem claro. O anjo está aqui para te servir. Se aparece algum anjo querendo ser servido, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo não sei o que lá que se faz, irmão, esse é anjo, mas é um anjo caído, tá bom? Anjo celestial, ele não vai te pedir nada, a não ser santidade, consagração, essas coisas todas aqui, que é a palavra de Deus que ele vai ministrar na tua vida, tá bom? Paulo, ele vai nos orientar também no livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso 8,
que ainda que viesse um anjo e pregasse para nós um novo evangelho, um evangelho diferente, uma palavra diferente, ainda assim não era para nós dar ouvido para ele. Então Paulo está dizendo assim, ó, tem anjo que ele vem com uma palavra diferente. Tem anjo que vem dizendo o evangelho, tá bom? Então existe sim anjos que estão ao nosso redor e que tentam nos enganar. Existem sim anjos que tentam nos fazer acreditar em coisas que não são da parte de Deus, que não são e que não vão trazer, por mais que eles possam dizer que sim, não vão trazer vida com Deus. Tá? Também Paulo vai dizer que Satanás, olha que tremendo isso, Satanás ele se transfigura. Transfigurar quer dizer quase que uma metamorfose. Ele se transfigura, ele se transforma, ele muda a sua forma. Satanás ele muda a sua forma para ficar parecido com um anjo de luz e dessa forma ele vai trazendo orientações e dessa forma ele vai trazendo conselhos e dessa forma ele vai orientando caminhos, orientando decisões, atraindo pessoas. O próprio Paulo diz, Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás se transfigura em determinado momento. Ele até pode parecer uma videira, mas ele não é a videira verdadeira. Mas ele está disfarçado de tal forma que ele até parece uma videira. Né? Mas nós precisamos ter a capacidade de discernir os espíritos, discernir o que está acontecendo. Agora tu já sabe. A partir de agora tu já sabe. Apareceu um anjo pedindo uma oferenda, irmão, tu já sabe. É anjo? É, pastor. É assim. Mas tu já sabe que tipo de anjo. Tá? Porque anjo de Deus ele não pede. Anjo de Deus ele está aqui para te servir. Tá? Nós precisamos buscar essas orientações, nós precisamos estar atentos a isso, para que nós possamos ter essa proteção, nós precisamos estar guardados através da orientação, né, de Jesus Cristo, tá bom? Todo o nosso contato deve de ser apenas com Cristo, com o Espírito Santo, através de Cristo e através do Espírito Santo. Por quê? Porque se eu começo a buscar os anjos, com o nosso pequeno conhecimento, nossa pequena capacidade de discernir, se nós começamos a buscar os anjos, se nós começamos lá a fazer oraçãozinha para o anjinho da guarda, sabe o que acontece? Nós acabamos abrindo a nossa vida, nós acabamos abrindo a nossa casa, a nossa família, para demônios oportunistas. A Bíblia vai dizer que eles andam ao derredor, buscando a quem possa tragar. E tem tragado muitas pessoas. Então imagina se nós vamos facilitar a vida deles ainda. Né? Então no momento que tu está ali buscando o anjo, que tu está fazendo uma oração para anjo, não sei o quê, possivelmente, existe uma grande chance de um demônio começar, ele se disfarçar e ele acessar a tua vida e ele vai começar a te enganar e ele, sem dúvida, ele vai te desviar da verdade de Deus e do propósito de Deus, tá bom? Quantas vezes, né, eu já ouvi, já disseram para mim, eu frequentei essas questões aí, esses centros todos aí, aquela bruxaria francesa também, né, no passado. E aí eles diziam que a gente tem que se desenvolver. Não é isso que eles dizem? Não, eles têm que desenvolver. O desenvolver deles, na verdade, é um sepultamento. Né? Quanto mais tu acha que tu está desenvolvendo, mais tu está te desviando da verdade de Deus e mais enterrado naquilo tu está. Né?
Eles estão aí para enganar. Aliás, enganar é o que Satanás faz de melhor. Se ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos que estavam enxergando Deus face a face, que dirá nós, né? O cara é tão bom, o cara é tão bom em enganar, que a maior de todas as... Tem duas mentiras muito grandes, né? Ele engana o mundo de uma forma tão grande, de duas formas principais. Primeiro, ele diz que ele não existe. Ele consegue convencer o mundo que ele é uma mentira, que na verdade ele não existe. Boa parte do mundo realmente não acredita na existência de Satanás. E uma outra coisa que é bastante interessante, tu já deve ter ouvido falar também, que ele engana muito. Ele diz que ele convence as pessoas, né, que cada um tem o seu Deus. Já viu isso? Não, eu também, eu sirvo a Deus, eu tenho o meu Deus também. Escuta, ele não é Deus, irmão. Ele não é Deus. Só existe um Deus, né? Ele foi expulso do céu por se achar Deus. Né? Mas aí ele chega aqui na terra e ele começa a convencer as pessoas. Quantas vezes tu já ouviu falar isso, garanto? Garanto que quantas vezes tu mesmo no passado já deve ter dito isso, né? Ah, eu tenho o meu Deus também. Escuta, irmão, não é Deus não. Não é Deus não, é anjo caído. Não é nada de Deus não. Só que ele é muito bom em enganar. E como eles têm poder, a gente acaba se deixando levar. Né? A gente acaba aceitando essas mentiras, esses enganos. Deixa eu falar para ti algo que Paulo vai falar. Nós precisamos entender os termos e entender a Bíblia. Paulo fala sobre principado e potestade. O que é, afinal de contas, principado? O que é potestade? Qual é a diferença entre isso? Tanto os anjos, já vimos, acho que na primeira parte, tanto os anjos quanto os demônios, eles são organizados hierarquicamente, tá bem? Por níveis de poder, né, por criação. E potestade e principado tem muito a ver com isso, tá bom? Potestade são seres espirituais que são poderosos e eles dominam áreas específicas. O que acontece? Às vezes, alguns pregadores, algumas mensagens a gente pode ver, pode encontrar, dizendo que potestade domina uma área, uma região geográfica específica. Na verdade, não. A potestade ela não domina uma região geográfica. Ela domina uma região. Ela não domina a região, ela domina uma área específica. Por exemplo, uma potestade pode ser um ser celestial poderoso, um ser sobrenatural poderoso, né, maligno, que ele vai dominar, por exemplo, a área da sexualidade, trazendo, dominando áreas de pornografia, de prostituição, de adultérios, de homossexualismo, enfim. Daqui a pouco a potestade pode também dominar uma área que é do vício, então vai ter ali um aumento do vício. Pode também dominar áreas de violência, e aí nós vamos ter um aumento de tráfico, aumento de mortes, homicídios, violência, entendeu? Potestades são seres sobrenaturais com muito poder e muita autoridade sobre áreas específicas que não são geográficas. São poderosos e eles dominam essas áreas. O principado, da mesma forma que existe a hierarquia angelical, existe a hierarquia maligna também, tá bom? Principados tem a ver com príncipe. Dentro da hierarquia angelical, o arcanjo ele é considerado um príncipe. Então, esses principados, antes da queda, possivelmente eram arcanjos. E quando eles caíram,
eles perderam a condição de arcanjo e ficaram apenas sendo principados. E eles podem sim dominar territórios. Eu acho interessante a passagem de Daniel no capítulo 10, a partir do verso 13, quando Daniel está ali orando os seus 21 dias, e depois de algum tempo Gabriel se apresenta para Daniel e diz: olha, desde o início eu tentei, está lá em Daniel 10:12, desde o início que tu começou a orar, a resposta foi liberada, mas quando eu vim trazer a resposta, eu fui barrado pelo príncipe da Pérsia. Veja bem, eu fui barrado pelo príncipe da Pérsia. É um antigo arcanjo, são os anjos que têm mais poder, né? E não permitiu, né? Daniel não conseguiu prevalecer contra esse principado. Ele teve que voltar, nós sabemos a história, ele teve que voltar e pedir ajuda do arcanjo Miguel para então conseguir passar trazendo a mensagem, tá bom? Então, o principado se trata de um arcanjo caído, né, que ele perdeu a sua glória, mas ele não perdeu o seu poder e ele continua sendo um príncipe. Arcanjo é isso, né? Vem de arque mais ângelo, primeiro anjo, alguma coisa, é uma junção assim, né, para que a gente possa entender. Então, principados são autoridades demoníacas com alto escalão, né, como se fossem arcanjos. E as potestades são poderes sobrenaturais, que atuam em áreas específicas como droga, sexo, vícios, violência, enfim, tá bom? Para que a gente possa entender quando a gente for ler a Bíblia. Paulo fala também sobre hostes, ele fala tudo isso lá em Efésios. Paulo vai falar também sobre hostes espirituais. E nós já vimos no nosso encontro anterior que ele vai falar sobre hostes da maldade ou hostes do mal, né? Hostes, hostes faz referência a exército, faz referência a uma porção, por exemplo, de exército, de repente não um exército completo, né? Uma companhia, um pelotão, né? Isso seria hostes. Né? E quando Paulo fala sobre hostes da maldade, ele está se referindo a exércitos que são comandados pelo diabo no reino do inferno. Hostes da maldade. Hostes é isso, exércitos. Tá bem? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou me proteger contra hostes se eu não sei o que é uma hoste? Entende por que a nossa fé precisa ser inteligente? Por que a gente precisa crescer? O meu povo padece porque não tem conhecimento. Né? E aí tu está sendo desafiado e tu não está sabendo lutar porque tu não sabe por quem tu está sendo desafiado. Hoste significa exército, significa porção de exército, parte de exército, seja o que for. Mas é interessante também que por mais que Paulo possa usar como referência a exército do mal, hoste também na Bíblia é usado para referenciar exércitos que são angelicais e estão no céu, tá? Mas a palavra hostes realmente ela é mais utilizada para se referenciar aos exércitos do mal. Tipo de anjo segundo a Bíblia. Nem todos os anjos são do mesmo tipo e tem muito a ver com a característica deles, tem muito a ver com o serviço deles, mas nós podemos encontrar na Bíblia principalmente 4 tipos. Os anjos, que seriam aqueles mensageiros mais comuns. Nós temos os arcanjos, nós temos os querubins e nós temos os serafins. Qual é a função deles? Todos os anjos, nós vimos aqui no livro de Hebreus capítulo 1, todos os anjos eles foram criados para servir, tá bom?
todos os anjos são criados para servir segundo o propósito de Deus, mas cada um tem uma característica e uma função diferente. A própria palavra anjo já quer dizer mensageiro, tá bom? Então, se nós formos pegar algumas funções, nós vamos ver que tem anjo, que nem nós vimos lá no livro de Jó, no capítulo 38, que eles estão lá para louvar o Criador. Salmo 103 também, nós vamos encontrar isso. Salmo 148, se não me engano, também tem alguma referência a respeito. Mas Lucas 2,13 também vai mostrar que existem anjos que também estão ali para adorar o Senhor. No livro de Salmo, capítulo 34, nós vamos ver anjos vigiando o povo de Deus. Também no livro de Salmo, no capítulo 34, também vai falar sobre isso, vigiar os crentes. Lucas, se eu não estou enganado, Lucas 16, tem uma referência interessante que vai dizer que eles conduzem a Deus a alma dos redimidos. Interessante essa parte também. Tá bom? Então, os anjos que propriamente caminham no andar de baixo, no andar térreo, que eu quero dizer, são só os anjos mesmo. Anjos. Denominação deles, anjo. É aquele que vai atuar na minha, na tua vida todos os dias, nossas questões diárias. Tá bom? Nós temos os serafins, nós temos os querubins, nós temos os arcanjos. Os querubins e os serafins, eles vão atuar mais diretamente na questão do trono e do atendimento às necessidades de Deus, ao louvor a Deus. Eles são anjos que são responsáveis pela vigilância do trono, a adoração do trono. Então é um erro, muitas vezes, nós pensarmos que o querubim vai vir aqui resolver uma situação na minha vida, que um serafim vai vir resolver a situação na tua vida. Isso é um equívoco, tá bom? A função direta deles está ligada ao trono de Deus, a tudo que diz respeito ao trono de Deus. E a proteção. Nós vamos ver que quem protege a árvore da vida no jardim do Éden era um querubim, tá bom? Então, só para a gente poder ter uma noção. Os serafins também são poderosos e eles também estão sempre mais envolvidos nessa questão da adoração, de adoração a Deus, tá bom? A aparência deles é bem interessante. Apocalipse 4, verso 8 vai dizer: cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das suas asas. Isso aqui é uma referência à aparência, João está fazendo aqui uma referência à aparência de querubins. Mas, lá em Ezequiel, capítulo 1, verso 5, vai dizer que esses seres tinham uma certa diferença aqui. Tá? Na visão de Ezequiel, também vai mostrar que esses seres tinham 4 faces. Isso é interessante, isso aí dá até um estudo separado. Bom, então o serafim e o querubim, eles são ligados mais na questão do trono realmente, né? Quando o profeta disse: olha, eu sou homem de lábios impuros, né? Sou homem de lábios impuros. A palavra diz que um serafim pegou uma brasa do altar e levou e colocou. Então, era um anjo que estava a serviço do trono, era um anjo que estava a serviço do altar, ele tinha acesso a essas brasas, tá bom? Então, aí depois nós temos o arcanjo, né? Que novamente eu vou dizer arque mais anjos, ou seja, o primeiro mensageiro, é o primeiro anjo, é o anjo que tem mais poder, né? E essa palavra arcanjo significa isso, o anjo principal. É isso que significa essa palavra arcanjo. Aí também existem algumas situações, né? Arcanjo é um ser sobrenatural,
de muito poder, ele tem mais poder do que todos os outros anjos, e ele lidera o corpo celestial, ele lidera o corpo angelical, ele lidera o exército, os exércitos de anjos, né? E ele sempre vai lutar num nível de nação. Então, porque Miguel, quanta vez eu já vi pastor dizer isso, né? Porque veio Miguel para me defender, irmão. Sempre que houver uma atividade de Miguel, vai ser a nível de nação, entendeu? Vai ser uma luta tipo proteção de Israel, da nação de Israel. Desafios pessoais, questão pessoal, isso é para anjo. Arcanjo, é como se Miguel fosse o ministro da guerra, o ministro da defesa, né? O ministro da defesa não vai vir lá de Brasília para resolver um problema aqui, né, irmão? Quem resolve o problema nosso aqui é o nosso policiamento local, entendeu? Para que a gente possa mais ou menos entender. Então é um equívoco as pessoas te dizerem assim, porque Miguel... Não, Miguel não vai fazer isso, irmão. Miguel, ele age sim com grande poder, mas a nível de nação, tá? Toda vez que for uma questão nacional, quem é enviado é um arcanjo, e esse arcanjo é Miguel. Existem mais arcanjos não mencionados na Bíblia. A Bíblia menciona arcanjo Miguel. Miguel, sim. Mas e Gabriel? Gabriel, ele é um anjo de muito... Ele é muito bem influenciado. É um anjo que é muito bem quisto por Deus, e ele seria como se fosse o ministro das comunicações. Pode ver, naquela passagem de Daniel que nós vimos, ele foi destacado para falar com Daniel. E ele fala sobre as revelações de Messias. Né? Gabriel não vai vir também para conversar contigo, trazer revelaçãozinha. Né? Não, também questões de comunicação a nível nacional, nível de nação, nível de mundo. Né? Então, Gabriel é um anjo que foi usado por Deus, por exemplo, para anunciar a vinda de Cristo. Foi um anjo usado por Deus para falar com o profeta sacerdote Zacarias para anunciar o nascimento do seu filho João Batista. É o Gabriel também que foi lá e conversou com Maria e anunciou o nascimento de Jesus. Então, eventos. Mas me disseram que ele era arcanjo. Irmão, dificilmente. Tem gente que pode dizer, mas dificilmente. Até mesmo porque se a gente for ver naquela passagem ali de Daniel, voltando ali, ele não conseguiu combater o príncipe da Pérsia, que é um arcanjo. Ele teve que voltar, ele teve que pedir reforço para Miguel, para que ele então pudesse passar ali, superar. Ele não conseguiu superar. Então quer dizer que ele não teve o poder para vencer ali, para encarar o príncipe da Pérsia, tá? Mas ele realmente é um anjo que ele ocupa uma posição de destaque no corpo angelical, no corpo celestial do céu, tá? Mas realmente ele não é citado, e alguns teólogos vão dizer que só existe um arcanjo, Miguel, porque a Bíblia não fala a palavra arcanjo no plural. Se toda vez que a gente for ler arcanjo, sempre um arcanjo, no singular. Não fala arcanjos, ele fala anjos, mas não fala arcanjos. Então isso também é um argumento que alguns teólogos usam para dizer que realmente arcanjo, pelo menos depois da queda, somente seria Miguel. Mas lembrando que Gabriel tem um destaque também, ocupa posição importante no céu, tá bom? E Gabriel justamente ele entra em cena justamente naquela parte ali de Daniel. Eu acho que antes disso não se fala Daniel, não se fala Gabriel, mas a partir daquele momento ali, eu acho que, se eu não me engano, foi a partir dali que a Bíblia começa a falar. Como é que qual é a aparência desse anjo? Daniel disse que viu um homem, e que esse homem ele tinha um aspecto de muito poderoso. Né? Então, qual é a aparência de Gabriel? Não sei.
Daniel disse que viu um homem. Pode também dar uma olhada lá na passagem que fala quando Gabriel falou com esse pai, com o pai de João Batista, né, Zacarias. Também ali nós vamos ter uma referência mais ou menos de como que qual é a aparência de Gabriel. Os serafins querubins, uns vão ter 4 asas, outros vão ter 6 asas, uns têm 4 faces. Essa aí é a aparência deles, tá bom? E os anjos, eles podem tomar forma humana, né? Forma humana, isso aparece bastante, nós vimos também lá naquele primeiro momento, tá bom? Então, para nós poder finalizar, só para trazer então ali a tato disso aqui, né? Apesar dos anjos serem seres sobrenaturais, apesar de eles serem poderosos, jamais eles devem de ser buscados, jamais eles devem de ser adorados, jamais eles devem de ser servidos, tá bem? Eles estão aqui, anjo de verdade, ele está aqui para servir. Se ele começou a te pedir alguma coisa, se ele começou a te pedir oferenda, se ele começou a te pedir sacrifício, irmão, isso aí é anjo, mas é anjo caído. É anjo caído. Ele está só se disfarçando, mas ele é um anjo caído, tá bom? Eles não devem de ser considerados como mediador, nem eles, nem anjo, nem santo nenhum. A nossa oração, ela tem que ser sempre direcionada para aquele que realmente é o mediador, aquele que morreu por mim, morreu por ti, que é Cristo Jesus. Se nós começarmos a fazer oração para anjo, buscar anjo, provavelmente algum demônio vai se infiltrar nisso, se fazendo passar. Então, se tu tinha esse costume de ficar fazendo oração para anjo da guarda e não sei o que lá, não faça mais, tá? Porque existe aí um risco muito grande de ser enganado por algum demônio fazendo se passar por anjo de Deus, tá bem? Então, era isso aí. Romanos 8,34 vai dizer que Cristo é que morreu. Cristo é que morreu por nós, ele ressuscitou dentre os mortos e ele está à direita de Deus Pai e é ele que intercede por nós. Então é para ele que nós devemos de orar, é ele que nós devemos de honrar, é eles que devemos de servir e adorar. Tá bem? Muito obrigado pela tua presença, espero que tu possa ter entendido um pouco a respeito disso e de como é importante essa questão dos anjos. Não é só a aparência, se ele existe ou não existe. Tu viu agora, na segunda parte, como é importante entender sobre anjo? Porque tem anjo que é caído e ele tem enganado multidões, tem enganado muitas pessoas e tem levado muitas pessoas à derrota e à perda, separação, luto, tá bem? Então agora nós já sabemos, já crescemos um pouco mais a nossa fé também nessa questão. Queridos, muito obrigado. Amanhã nós temos o nosso encontro na congregação do Areal. Na quinta-feira vamos estar na Sanga Funda, bênção de Deus também. Vamos estar aí ministrando a palavra de Deus, fazendo a obra com toda a alegria, com tudo, com toda a glória de Deus aí nos acompanhando. Tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, uma boa semana de bênção, semana de prosperidade para ti, para tua casa, para todos que são importantes para ti, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe.